Os irmãos podem se assentar. Nós vamos, então, abrir nossas Bíblias mais uma vez, agora, para a pregação no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16, os versos de 1 a 8. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 16, os versos de 1 a 8. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Obrigado. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, dá-nos Tua graça para compreendermos a Tua palavra nesse momento. E, de fato, pelo Teu Espírito, ensina-nos, a fim de que não aprendamos com o intelecto, mas, sobretudo, com as nossas almas, acerca da Tua doce e santa vontade para as nossas vidas. Exalta o Teu Filho, o Teu Espírito, ó Pai, e abençoa a Tua igreja, os Teus filhos, falando-nos da Tua parte. Quanto a esse Teu servo, dê-me Tua graça para que as minhas fraquezas e os meus pecados não se tornem impedimentos. Não somente abençoa-nos e faz-nos ouvir o Senhor, a Tua doce voz. É a nossa súplica em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A verdade da ressurreição, ela tem sido anunciada por nós, pela igreja, há mais de 2000 anos. E as pessoas, ao longo desse período, elas ouvem essa verdade, elas creem nessa verdade, mas muitas vezes elas não sabem o que fazer com essa verdade, que é exatamente a ressurreição corpórea ou corporal que o Senhor Jesus teve 3 dias após a sua crucificação. E por não compreender e não aplicar esta doutrina aos corações, infelizmente os crentes estão muitas vezes cantando acerca dos céus, mas distante dos céus, exatamente porque não vislumbram que aquilo que aconteceu com Cristo há de acontecer conosco no último dia.
O livro dos Salmos, no Salmo de número 30, no verso de número 5, tem uma promessa nesse Salmo que foi cumprida por Cristo. E essa promessa é aplicada à vida de todos os crentes, até o dia, então, da sua partida deste mundo. Livro dos Salmos, capítulo 30, o verso de número 5, a Escritura diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Olha a promessa: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pelo amanhã. O apóstolo Paulo, interpretando essa promessa, mas no sentido de aplicá-la a nós, olhando a ressurreição, porque essa promessa trata-se disso. Em 1 Coríntios, 1 Coríntios 15, verso 19, Paulo disse assim: se a sua esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a sua esperança fundamenta-se apenas nesta vida, então você tem todos os motivos do mundo para celebrar a sua infelicidade. Por quê? Porque o choro pode vir ao anoitecer, mas a alegria vem pelo amanhã. A doutrina da ressurreição, então, é o grande conforto e consolo, é o esteio e a âncora para todos os crentes. Sem esta verdade, o evangelho, o cristianismo deixa de ser cristianismo e o evangelho deixa de existir. Porque evangelho é a boa nova de redenção. E que redenção é esta? A morte substitutiva de Cristo e a sua ressurreição dos mortos, a sua ressurreição. O texto nos diz então que passado o sábado, passou a sexta-feira da noite, a noite da sexta-feira, entrou o sábado, passou a noite do sábado e quando entra o primeiro dia da semana, a alegria acontece porque Cristo ressuscitou. No Catecismo de Heidelberg, na pergunta de número 45, o Catecismo diz assim: que importância tem para nós a ressurreição de Cristo? Resposta: 3 coisas se aplicam aos crentes à ressurreição de Cristo. A primeira: pela ressurreição, ele venceu a morte para que nós pudéssemos participar da justiça que ele conquistou por sua morte. Pela ressurreição, ele venceu a morte para que nós pudéssemos participar da sua justiça que ele conquistou por sua própria morte. Segundo, nós também, pelo seu poder, somos ressuscitados para a nova vida, ou seja, a nossa conversão. E em terceiro lugar, a ressurreição de Cristo é uma garantia de nossa própria glorificação, de nossa própria ressurreição. A ressurreição, então, é o esteio da nossa esperança, é a fonte de todo o nosso conforto nesta terra e é a nossa segurança no que diz respeito à vida por vir. Tudo isso se fundamenta na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O nosso catecismo, o catecismo de Westminster, na pergunta 53, é o catecismo maior. Como Cristo foi exaltado? Pergunta 52. Como Cristo foi exaltado na sua ressurreição? Resposta: Cristo foi exaltado na sua ressurreição em não ter visto a corrupção na morte, que é o deterioramento do corpo. E, tendo o mesmo corpo com que sofrera, com suas propriedades essenciais,
ou seja, mas agora sem a mortalidade e as outras enfermidades comuns a esta vida, tendo sido realmente unido à sua alma, ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia pelo seu próprio poder. E por essa ressurreição declarou-se Filho de Deus, por haver satisfeito a justiça divina, por ter vencido a morte e aquele que tinha o poder sobre ela, sobre a morte, e para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Tudo isso fez ele na sua capacidade representativa como cabeça de sua igreja, para a justificação e a vivificação da própria igreja, apoiando-a contra os inimigos e para lhe assegurar sua ressurreição dos mortos no último dia. A doutrina da ressurreição é, de fato, o esteio, o pilar do Evangelho. Sem ela, o Evangelho deixa de existir. E muitos crentes que professam sua fé no Senhor ignoram esta verdade, ou não sabem o que fazer com esta verdade ao longo da sua vida nesta terra. No final, eu vou explorar um pouco mais esse aspecto. Mas quando tratamos da doutrina da ressurreição, é importante dizermos que essa é uma doutrina extremamente atacada. Basicamente, existiram, no período da ressurreição, duas grandes teorias propostas pelos inimigos contra Cristo e a sua verdade. A teoria do desmaio, que ele havia desmaiado, então foi uma encenação a sua morte, e não uma morte categórica, verdadeira. E então, passado um tempo, despertando do seu desmaio, saiu andando por aí, aparentando está ressurreto dentre os mortos. A segunda teoria foi a teoria do engano. As mulheres possuídas de um sentimento, estavam sentimentalmente muito frágeis e era ainda madrugada, então elas erraram o túmulo e foram a um túmulo que não havia ninguém e suporam que ali era o túmulo de Cristo, então propuseram a ideia da ressurreição. Infelizmente, há várias outras teorias também defendidas, como a do irmão gêmeo, Parece a história das novelas da Globo. O irmão gêmeo que foi separado no nascimento e então, quando soube da morte do seu irmão, então, por ser igual, gêmeo, aparência idêntica, resolveu assumir o lugar de Cristo. Até isso já propuseram. São as loucuras diabólicas a fim de trazer engano ou tentar enganar a igreja, não é? Há teorias como a da hipnose, de uma hipnose generalizada. O grande problema é que eles não conseguem explicar, os proponentes dessa loucura, como é que 2000 anos essa hipnose tem se perpetuado mundo afora entre aqueles que creem na ressurreição. Então, essas coisas foram levantadas a fim de desqualificar a ressurreição do Senhor. E, às vezes, nós também aderimos a estas coisas no nosso viver diário, ainda que não as pronunciemos. Mas quando nós não entendemos, quando não compreendemos o real ponto proposto por Deus na ressurreição e quando também não aplicamos à nossa vida. Dada essa parte introdutória, eu quero trabalhar com os irmãos sobre a glorificação do grande rei, e eu vou trabalhar 4 aspectos que o texto aponta, que são os aspectos para entendermos melhor a doutrina da ressurreição. Em primeiro lugar, os dados históricos. Então, os evangelhos, eles não se cansaram de retratar um aspecto histórico para fundamentar a morte e a ressurreição do Senhor. Então, desde o evento da morte e do sepultamento, há vários dados históricos que são lançados ali, como o fato do corpo não poder descer da cruz sem a permissão de Pilatos, a verificação do centurião, que era o chefe de um pelotão de 100 homens, que atestou a morte do Senhor, não é?
O fato de que tanto Nicodemos quanto José de Arimateia, homens citados nominalmente porque possuíam um conhecimento sobejo em Jerusalém, eles eram membros do Sinédrio, eles foram aqueles que se encarregaram das preparações ou da preparação para o sepultamento do Senhor, inclusive a posse do próprio túmulo do qual o corpo do Senhor ficou por 3 dias, pertencia a José. Então são dados históricos que sobejamente mostram a sua morte e a sua ressurreição. A sua morte, o seu sepultamento. No caso da sua ressurreição, então, há dados históricos que, por exemplo, o apóstolo Mateus vai nos mostrar que havia uma escolta de soldados guardando o túmulo, porque os fariseus pediram a Pilatos que guardasse o túmulo para que os discípulos não roubassem o corpo do Senhor. Essa foi a alegação deles. Pilatos cedeu uma escolta. E naqueles dias, quando um soldado dormia no seu posto, a sua disciplina era a morte. Então, aqueles homens não dormiram durante a noite para que o corpo fosse roubado pelos discípulos, como os fariseus argumentaram. Pelo contrário, eles tinham amor por suas próprias vidas. Então, eles não dormiram, havia uma escolta permanente para guardar a entrada do túmulo. Mateus 27, os versos de 62 a 66, e depois o capítulo 8, verso 4, falam sobre isso. Também havia uma grande pedra que foi usada para selar a boca do túmulo, a entrada do túmulo. Os túmulos naquela época não eram feitos como nós fazemos, de alvenaria, eles eram esculpidos na rocha. Então, era necessário uma grande pedra para selar aquela boca do túmulo, para impedir que o mau cheiro natural da decomposição pudesse sair. Então, não era uma coisa feita de qualquer modo. É tanto que Marcos vai destacar que há uma preocupação da parte das mulheres. Quem vai remover a pedra? Porque elas haviam comprado os ungüentos para embalsamar o corpo do Senhor. E no verso 4, Marcos nos diz que a pedra era muito grande, então não era possível qualquer pessoa rolar a pedra. Era necessário uma grande força, uma grande mão de obra para rolar a pedra e assim ter acesso ao interior do túmulo. Mateus nos diz, no verso de número 2 do capítulo 28, que houve um terremoto no domingo pela manhã, né, que anunciou a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mateus também nos diz que os soldados, quando contemplaram a presença angelical naquele momento, eles ficaram possuídos de grande temor. Eles foram testemunhas oculares da presença angelical, movendo a pedra de lugar. E há um detalhe interessante no caso dos soldados. Os soldados ficaram extremamente apavorados. Mateus usa uma palavra grega para demonstrar o temor dos soldados, que não é a palavra comum. Ele usou o verbo que dá origem à palavra no português, ele usou o verbo sismos, que é balançar. É daí que vem a palavra tremor, é daí que vem o sismógrafo. Então, ele não usou o verbo phobos para temer, mas ele disse que tamanha foi as coisas que estavam sendo sentidas na alma dos soldados quando contemplaram a presença angelical, que não havia outra palavra para descrever todo esse chacoalhar daquelas almas, senão como que um terremoto interno acontecendo dentro deles. O texto também nos diz que as mulheres viram o túmulo vazio. O apóstolo João vai nos descrever no capítulo 20, nos versos de 1 a 10, que Pedro e João também testemunharam o túmulo vazio. Porque quando elas ouviram e viram o túmulo vazio, elas voltaram para onde estavam. E mesmo que atônitas contaram, os discípulos não creram, e então eles foram certificar se aquilo que elas haviam dito era de fato algo verdadeiro. Então nós temos provas mais que sobradas
provas históricas, testemunhais acerca da ressurreição do Senhor. O apóstolo Paulo, no capítulo 15 da carta aos Coríntios, ele vai dizer que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas. 500 pessoas. Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios no ano 57 da era cristã, e Cristo morre no ano 26 da era cristã, apesar de ter 33 anos, mas isso é outra coisa, né? É só um acerto de calendário. Mas considerando do ano 33 ao ano 57, então nós temos aí um bom período de tempo. E Paulo nos diz que muitos que viram o Senhor ressurreto estavam vivos nos dias em que ele escreve a carta aos Coríntios. Então, de fato, são provas sobejas da ressurreição do nosso Senhor. No verso 4 e 5 do nosso texto, o texto nos diz então que a pedra foi removida, era uma grande pedra, e que as mulheres entraram no túmulo e viram um jovem assentado, não é? Dentro lá, no lugar onde o Senhor havia sido posto. Lucas, Mateus e João nos dizem que são 2 anjos, mas Marcos nos diz que é um anjo. Então, a ideia, na verdade, é que um está se dirigindo ou focando naquele que falou, que era o porta-voz, enquanto os outros descrevem a presença de quem estava, não focando no porta-voz. Então, Marcos foca no porta-voz angelical, no enviado de Deus, e então o anjo chama as mulheres, aponta para elas o lugar onde o Senhor havia sido colocado, diz a ela: os lençóis estão aqui, então vocês podem conferir os lençóis que o envolveram e perceberão que ele não está aqui e testemunharão que eram estes os próprios lençóis que o haviam envolvido no momento do seu sepultamento. Então nós temos um grande testemunho da parte do Pai, por meio dos seus anjos, acerca da ressurreição do Senhor. Ao mesmo tempo que nós temos um grande testemunho da soberania divina, ao enviar os anjos para remover a pedra e para confortar as mulheres. Alguns argumentam que os anjos moveram a pedra duvidando do poder de Cristo para removê-la. Mas, na verdade, os anjos são embaixadores de Deus, são servos do Senhor. E Jesus, quando advertiu a Pedro acerca da defesa de Pedro, cortando a orelha do servo lá do sumo sacerdote, ele então disse: se eu quisesse, eu suplicaria e meu Pai me mandaria centenas de anjos para me defender. Então, a presença angelical é um testemunho do reinado de Cristo, da sua filiação e de que eles, de fato, vieram para remover a pedra, não porque o Senhor não tivesse poder para isso, mas, na verdade, em testemunho da soberania do Senhor e do serviço que eles estavam prestando ao Senhor. Os anjos confortaram as mulheres quando disseram a elas, para que não ficassem atemorizadas, no verso 5, e note que os anjos vão convocá-las para que elas também sirvam de testemunho da ressurreição. Então, no verso 5 ele disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Um detalhe interessante, irmãos, é que o testemunho das mulheres naquela época não tinha todo o peso que se tem nos nossos dias. Infelizmente, havia 2 classes, de várias outras, de pessoas que não se dava muito crédito num tribunal, num julgamento oficial. Os pastores, porque eram acusados de roubo, e não havia muito crédito dado às mulheres nos seus testemunhos. Mas notem que tanto o nascimento de Cristo como a sua ressurreição, o Senhor tomou as testemunhas mais improváveis da terra para servirem exatamente de testemunhas de que o reino havia chegado. Os pastores então foram as testemunhas do nascimento e agora as mulheres foram as testemunhas da sua ressurreição.
Ainda que a palavra delas não gozasse de tanto prestígio como deveria, porque foram feitas como os homens à imagem de Deus, mas a ideia do texto é mostrar exatamente que a doutrina da ressurreição, ela é aceita pela fé. Os argumentos podem ser dados num debate apenas por causa do debate, mas o único que tem poder para convencer-nos de que ela é uma verdade é o Espírito do Senhor. Os testemunhos humanos são instrumentos nas mãos do Senhor, mas somente o Senhor, na pessoa do seu Espírito, é quem de fato alcança o centro das nossas almas, com a única esperança que não se dissipa, a esperança da vida eterna. Então o Senhor está exaltando o seu Espírito e ensinando-nos o que significa ser salvos pela graça, pela fé. Marcos nos diz então que as mulheres, não é? E esse é um detalhe muito interessante. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido alguma pregação nesse texto, já deve ter lido algum comentário nesse texto. O pessoal fica encantado com as mulheres, não é? De fato, elas fizeram algo nobre. Mas as pessoas dizem, olha, as irmãs agindo, cheias de fé. Não. Isso é um dado incrível. O Senhor usou exatamente mulheres crentes, mas que naquele momento não creram na ressurreição, para serem as testemunhas da ressurreição. São os seus atos de justiça e de graça. O verso 1 disse que as mulheres, quando terminou o sábado, lembrem que no calendário judaico, o dia começava às 6 horas da tarde. Então, na sexta-feira, quando deu 6:01, era sábado. O Senhor já estava sepultado. E elas então tiveram que esperar toda a noite daquele sábado, o dia daquele sábado, e quando foi 6:01 da tarde, era domingo. Por isso que o texto disse, passado o sábado, passou o sábado. Então elas foram, ainda era dia, e compraram lá os seus ungüentos. Qual era o objetivo delas? O verso 1 diz que era embalsamar o corpo do Senhor. Veja, o embalsamamento retarda a decomposição. Então elas não estavam crendo na ressurreição. Elas até criam no Senhor, elas amavam o Senhor, elas demonstraram coragem porque foram ao túmulo do Senhor. Elas de fato tinham amor pelo Senhor, mas elas não haviam crido na ressurreição. Então elas foram para cuidar do corpo do Senhor, porque elas haviam esquecido do que Ele havia dito. Eu ressuscitarei no terceiro dia, então não precisa se preocupar com o embalsamamento. Mas por causa de seu amor, da sua coragem, ainda que não crendo na doutrina da ressurreição ainda, então, no primeiro dia, no domingo, quando o sol estava despontando, os primeiros raios do sol podiam ser vistos na terra, elas foram ao lugar onde estava o sepulcro, o túmulo do Senhor, com o intuito então de embalsamá-lo. E isso é um dado histórico e é extremamente incrível e maravilhoso. Deus usou exatamente aqueles que pertenciam a Ele, mas que não criam na ressurreição do seu Filho, para serem testemunhas da própria ressurreição. Isso nos mostra, não é? O seu poder, a sua graça, o seu Espírito que é poderoso para transformar as nossas vidas. E é por isso que nós cremos na nossa ressurreição no último dia. Não é pelo que fazemos, mas é pelo que já foi feito. É por aquilo que já foi feito, Cristo Jesus, o Senhor. Então, elas foram lá e foram surpreendidas pela presença angelical, pela pedra removida, pelo conforto angelical, quando ele disse, não vos atemorizeis. Elas estavam de fato atemorizadas, ficaram sobremodo maravilhadas com a presença angelical. E então no verso 7, o texto nos diz que o anjo disse, vá anunciar aos outros
que ele ressuscitou, diga a eles que se dirijam a Galileia, porque lá ele vai encontrá-los. Ele vai encontrá-los. Então, vá lá e diga aos outros, não é? E Mateus nos diz, Lucas nos diz, João nos diz, eles nos acrescentam a expressão angelical, dizendo o seguinte: é como ele vos disse. João, inclusive, frisa isso, dizendo, quando o anjo disse, vá, ele vai encontrá-los na Galileia, como está escrito, como ele vos disse. Porque elas, infelizmente, não haviam ainda entendido e crido na doutrina da ressurreição, elas ainda não haviam percebido esta verdade preciosa da parte do Senhor. Então, esses são os dados históricos acerca da ressurreição do Senhor. A segunda coisa que o texto nos ensina é que Cristo foi glorificado na sua ressurreição, ou ele é glorificado através da sua ressurreição. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, os versos 6 e 7, o Senhor Jesus, ele é anunciado pelo anjo, quando o anjo disse assim: vocês procuram Jesus o Nazareno que foi crucificado, ele vive. Ele não está mais entre os mortos, agora ele vive. Ele ressuscitou, como havia dito, versos 6 e 7 de Lucas 24. Ele vive. Ele foi ressuscitado pelo seu próprio poder, derrotando a morte e Satanás, e agora a palavra angelical é: ele vive. Há um detalhe interessante na Escritura, no texto de Lucas, Mateus, não de Marcos, no texto de João, que quando o anjo conforta as mulheres, anunciando a glorificação de Cristo na sua ressurreição, dizendo, paz seja convosco, não vos atemorizeis, Jesus, quando aparece a Maria Madalena, porque ela, das três, parece que foi a que se desgarrou das demais, o texto de João vai dizer que o Senhor encontrou ela no meio do caminho, é tanto que ela vai confundi-lo com o jardineiro, o Senhor disse, salve. Salve a expressão para paz seja convosco. Paz seja convosco. O anjo conforta as mulheres dizendo, ele vive, não vos atemorizeis, paz seja convosco. Veja, antes da ressurreição de Cristo, Satanás tinha poder sobre a morte, não sobre a vida, sobre a morte. A morte era sua aliada, era sua companheira de trabalho. Ele, pelo pavor da morte, sequestrava os homens na incredulidade, na idolatria, fazendo-os ficarem longe do Senhor. Mas agora, na ressurreição, quando o anjo declara, ele vive, e paz seja convosco, a palavra é dada àquelas mulheres não apenas para acalmá-las no que diz respeito a uma cena apavorante, encontrar seres angelicais no túmulo vazio. Mas agora a palavra paz seja convosco é também trazida a nós, aos crentes, a quem não estamos encontrando anjos, mas que de algum modo possamos ter o medo da morte. Então agora é como se o anjo dissesse a cada um de nós, e mostrando particularmente a cada um de nós o túmulo vazio, e dizendo, não vos atemorizeis. Aquele que tinha poder sobre a morte, não tem mais, porque foi derrotado, foi subjugado, foi acorrentado, como Apocalipse 20 declara, para que todo aquele que crer em Cristo goze dessa mesma verdade de paz. É por esta razão que o apóstolo Paulo disse, se a sua esperança limita-se a esta terra apenas, então se declare louco e angustiado. Porque o máximo que você pode experimentar de esperança firmada nesta terra é algumas dezenas de anos. Mas logo em breve, ela chegará ao seu fim. Logo em breve, ela será encerrada. E então, a sua esperança
limitando-se apenas a esta terra, deixará de existir, mas você continuará existindo. Porém, sem Cristo, terá que experimentar uma eternidade inteira de dor e sofrimento, de condenação. Então, o anjo acalmou as mulheres, revelando-lhes a glorificação de Cristo, que será a nossa. É por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, disse: vocês serão como ele. Ontem nós estávamos conversando lá em casa sobre como nós iremos ressuscitar, né? Nós vamos ressuscitar com o corpo e aparência semelhante à de Cristo. Nós teremos uma aparência semelhante à de Cristo, de 33 anos. Aqueles que têm defeitos físicos terão seus corpos completamente aperfeiçoados, porque nós seremos como Ele é. A glorificação do Filho é um anúncio da nossa glorificação. A ressurreição de Cristo também testemunhou da sua glória, da sua glorificação, afirmando a sua vitória sobre a morte. Eu não sei se os irmãos lembram, mas quando Deus castigou Adão e Eva por causa da transgressão no jardim, o Senhor disse que eles morreriam. E eles morreram. Mas Gênesis 3,15, o Senhor fez uma promessa. E a promessa foi dita à mulher e ao homem na presença da serpente. Quando o Senhor, dirigindo-se à serpente, disse: do filho dela que você enganou, eu trarei o que vai te destruir, esmagando-te a cabeça. Esmagando-te a cabeça. E porque Adão e Eva creram no Cristo que havia de vir, no capítulo 3 de Gênesis, no verso 21, depois de todas as coisas estarem se organizando, Adão disse: falta uma coisa. O seu nome tem que mudar, você não pode ser varoa. Porque a varoa é tomada do varão. Mas agora passará a ser Eva, porque é a mãe do que crê. É a mãe dos que vivem. Então, Cristo derrotou a morte na sua ressurreição e foi glorificado. E essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Sem essa verdade, não há esperança verdadeira nesta terra. Veja como isso é tão profundo, irmãos. Quando nós lidamos com os problemas da vida, a primeira coisa que os problemas fazem é roubar a nossa paz. Parecem ser intermináveis. E eles geram um fruto como uma árvore. Qual é o fruto que eles geram? A desesperança. Todos eles geram o mesmo fruto, a desesperança. É a desesperança que inquieta o coração dos homens. É a desesperança que faz com que eles não encontrem sentido na vida. É a desesperança que lhes aponta um remédio que parece amargo, mas é o mais viável, como no mês passado foi tratado o suicídio. É a desesperança, o coração desassossegado, sem esperança. Como os crentes enfrentam seus problemas? Com a esperança da vida eterna. Um dia nós estaremos livres de todas estas coisas. Um dia nós estaremos completamente livres de tudo aquilo que nos entristece hoje. Nossos próprios pecados, os pecados dos outros com quem convivemos. Estaremos livres das sementes da morte. Estaremos completamente livres de todas estas coisas. Apocalipse capítulo 22 nos diz que quando este dia chegar, nós estaremos tão livres de uma série de coisas
que não vamos mais precisar nem da igreja, que é o tabernáculo, porque teremos uma comunhão tão íntima com o Senhor que Ele será o próprio tabernáculo. Nós já experimentamos isso hoje com Cristo. É por isso que nós não temos um templo e um sacerdote humano, físico, né, da terra. Temos o sumo sacerdote que é Cristo, Deus e homem. Mas nós já experimentamos isso. Essa verdade bendita de comunhão com Deus em Cristo. E Ele é o nosso templo, o nosso tabernáculo. Mas Cristo também foi exaltado, a sua glorificação é anunciada na sua ressurreição, quando de fato a sua santidade é anunciada. Lembrem que o Senhor Jesus foi crucificado entre ladrões. Se ele não ressuscitasse, então a sua morte seria legítima, porque ele era mais um pecador. Mas a sua ressurreição é um anúncio cabal da sua santidade. E é uma prova de que a sua morte foi uma morte substitutiva. Como ele mesmo disse no Evangelho de João, ninguém tem poder para tirar a minha vida. Eu é que a dou livremente e depois irei reassumi-la ou reavê-la. Então Cristo é glorificado, pois é anunciado a sua santidade. Sabe por que nós vamos ressuscitar no último dia? Não é porque nós fazemos boas obras, mas é porque o Senhor nos vestiu de justiça, de santidade. O autor aos Hebreus vai dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Aquele texto aponta para a obra de Cristo realizada na cruz e implantada em todo o que crê. E sabe por que os crentes nessa vida buscam a santidade? Porque eles são santos, é o que declara a palavra. E não para serem santos. Não há nenhum texto na Escritura que diga faça isto para ser assim, mas é sempre faça isto porque és assim. Desde o Antigo Testamento, o Senhor anuncia que o seu povo será vestido de santidade. E por isso a vida deles tem que ser uma vida que espelhe a obra de Deus neles. Israel manifestou isso tendo toda uma dieta alimentícia, todo um conjunto de ética acerca dos comportamentos humanos, os relacionamentos interpessoais. E o mesmo é trazido à igreja. Nós buscamos a santidade porque fomos alcançados por Cristo e declarados santos, porque o seu sangue lavou a nossa imundícia. E então agora, como crentes lavados, nós vivemos como lavados. Nós buscamos crescer em santidade, porque nós já temos santidade da parte do Senhor. Então Cristo foi exaltado, a sua santidade foi anunciada, ele não está mais entre os mortos, disse o anjo disse, venha ver o lugar que tinham posto ele. Mas agora ele vive, porque ele ressuscitou. O Senhor também, na sua ressurreição, é glorificado quando foi anunciado pelo Pai que o pagamento do resgate foi aceito. Ele, de fato, comunica agora a todo aquele que nele crê. Não tema, porque eu ressuscitarei no último dia. O pagamento foi aceito. O pagamento foi aceito. Então, a nossa vida na terra não é para nos salvar, mas é como salvos. Vivemos como salvos. Porque o pagamento do nosso resgate já foi feito. Cristo já pagou tudo o que era necessário. A sua ressurreição testemunha a sua deidade, a sua realeza. Ele é Deus e é isso que é anunciado aqui. Em terceiro lugar, o texto nos diz que a ressurreição do Senhor precisa mudar a nossa compreensão acerca da vida. A nossa compreensão, a nossa cosmovisão, ela não pode mais permanecer a mesma. Os crentes
Os crentes têm que mudar na sua concepção acerca da vida, por causa da ressurreição. O texto nos diz então que o anjo acalmou as mulheres e ordenou elas que fossem aos apóstolos para dizer que o Senhor havia ressuscitado. E o texto também diz que o anjo disse: diga a Pedro para ir também. João nos diz que a palavra angelical foi: ide a meus irmãos. Então você tem o anúncio da graça, a obra da salvação realizada pela graça. Agora a concepção de Pedro vai mudar. O perdão e o favor divino alcançam o seu coração. Há uma lembrança de um pecador perdoado na boca do anjo, quando ele disse às mulheres: ide a meus irmãos, disse o Senhor, né? Eu vou adiante de vós, diz a Pedro para ir também. Então, a ressurreição deve mudar a nossa concepção sobre a vida. Na carta aos Romanos, no capítulo 6, nos versos de 1 a 6, Paulo diz assim: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos nós ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, andemos em novidade de vida. A novidade de vida é que agora nós somos aqueles que andam com Cristo. Nós somos... Na verdade, o que Paulo quer dizer é que os crentes devem viver como já ressurretos em Cristo Jesus. Não mais se detendo nas obras do pecado, mas agora experimentando no seu viver diário esse favor glorioso da parte de Deus. E aqui então, meus irmãos, você olha então o texto do Salmo 30, que foi o que eu li na introdução, no verso de número 5, quando diz que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pelo amanhã. A concepção na nossa cosmovisão de vida acontece pela ressurreição em primeiro lugar, porque agora eu estou em Cristo e eu sou um ressurreto em Cristo. Eu já morri para o meu pecado em Cristo e já fui sepultado com Ele pelo batismo. Então isso caracteriza um rompimento com a vida comum neste mundo. Em segundo lugar, a morte de Cristo muda a nossa concepção, porque agora os crentes compreendem que até mesmo a dor e o sofrimento têm um papel benéfico na vida deles. As dores podem durar uma noite, causando em nós a expectativa bem-vinda do socorro e da alegria que nós já temos e que virá a nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A promessa de que nós podemos ter uma noite lamentável, dolorosa nesta vida, aplica-se e pode ser aplicado a esta vida também. Qualquer um de nós pode, pela vontade divina, ter uma vida como uma noite. Mas ao deixarmos este mundo, o texto diz que a alegria virá como pelo amanhecer. A verdade da ressurreição, a verdade de uma vida com Cristo, de um paraíso verdadeiramente confeccionado por Deus, para Ele e o seu povo viverem em comunhão sem fim. Isso deve mudar a forma como nós encaramos os nossos sofrimentos. Isso deve mudar a forma como nós encaramos os propósitos da nossa vida. É interessante observar como as pessoas, muitas vezes, nós os crentes, por ignorarmos a verdade da ressurreição, traçamos os nossos projetos de vida, deixando de fora o céu. Nós estamos sempre deixando de lado a nossa vida por vir. Fazemos o nosso calendário cheio de esforços para crescermos em todas as áreas. Menos ou quase nunca é colocado a nossa vida por vir. Os crentes são pessoas que vivem neste mundo,
mas os seus corações não devem estar nesse mundo. Nossos olhos não podem fixar nas coisas deste mundo. Pode haver uma noite nebulosa, sofrida, dolorosa, mas a promessa é que a alegria vem pelo amanhã. E por isso Paulo disse, se a sua esperança está fundamentada na noite de sofrimento, não tem esperança. Se a sua esperança encontra ancorada apenas na noite de sofrimento, então não há esperança. Não há esperança. Só há esperança quando nós aguardamos o nascer do sol, o amanhecer, que é o novo dia em Cristo, no Cristo ressurreto. Por fim, o texto também nos diz que a palavra angelical trazida às mulheres, não vos atemorizeis, no verso 7, eu vou voltar a ela. Isso é uma recomendação da pessoa de Cristo para com as suas ovelhas, para com os seus salvos. E aqui eu quero aplicar todo aquele ambiente à nossa vida. Cuidado com as emoções. As mulheres estavam apavoradas, atemorizadas, quando viram um anjo, mas elas ainda não haviam crido na promessa da ressurreição. Infelizmente, muitos de nós nos deixamos levar pelas nossas emoções. E as emoções, quando ficam descontroladas, elas turvam o nosso coração, nos fazendo esquecer do porto seguro que é Cristo e a sua obra na cruz. Então, não dê confiança aos seus sentimentos, mas dê toda confiança à palavra do Senhor que vai ocupar o seu discernimento. Em outras palavras, a sua razão, e esta, dirigida e operada pelo Espírito, te fará de fato sentir e governar o que sente. E então você poderá agir diferente das nossas irmãs, que têm o seu papel e o seu valor nesse texto, nesse momento, mas sem esquecer da palavra e da promessa do Senhor. As emoções fizeram com que elas olhassem muito mais o Cristo morto do que a verdade do Cristo ressurreto. Por isso que elas foram lá embalsamá-lo. Mas há poucos momentos ele tinha dito, eu vou morrer, mas ressuscitarei no terceiro dia. E então toda a cena da crucificação, do sepultamento, turvaram os corações daquelas irmãs, a ponto de que elas esqueceram da palavra do Senhor. Eu ressuscitarei no último dia. Então, quando você aplica esta verdade à sua vida, você percebe que o seu problema, por maior que seja, ele não é insolúvel. Mas há um direcionamento, há uma promessa, há uma verdade, há uma ação de Cristo para a nossa vida e que nós podemos esquecer dela por conta de nos entregarmos aos sofrimentos da noite nebulosa, da noite de sofrimento, tomando aqui o texto do Salmo 30, verso 5. Em segundo lugar, a palavra angelical, quando ele disse às mulheres, venham aqui, vejam o lugar onde tinham posto, ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós. É uma palavra que tranquilizou aquelas mulheres por causa da graça bendita. Veja, elas haviam esquecido da ressurreição, o anjo disse que ele ressuscitou. Como é que você ficaria diante do anjo? Eita, eu estou agindo como um incrédulo. E agora, será que o anjo vai me degolar? Como é que nós ficaríamos? O anjo não disse, parabéns, irmãs, que bom que vocês trouxeram esse óleo. Deixa eu ver se é cheiroso. Ele não disse isso. Ele disse o quê? Entra, olha o lugar, vai, diz aos irmãos e a Pedro que ele ressuscitou, como ele vos disse.
e que ele foi adiante de vocês para Galiléia. Como é que nós iríamos nos sentir naquele momento? Do mesmo jeito que elas, envergonhadas. Certamente elas pensaram, poxa, como é que a gente esqueceu que ele disse que ia ressuscitar? Mas percebam que a palavra do anjo, que é uma palavra que acalma, que acalenta o coração, lembra uma verdade doce que nós nos esquecemos com muita frequência. É que a salvação é pela graça e não pelo que se faz. Por que que o anjo acalmou as mulheres dizendo, agora vocês vão dizer aos que abandonaram o Senhor na sexta-feira, que o Senhor quer encontrá-los. E diz a Pedro, que traiu o Senhor, que ele quer vê-lo. Estão entendendo como o anjo acalentou o coração daquelas irmãs? Ele estava lembrando o princípio da salvação pela graça e pela graça somente. Somente pela graça. É interessante quando nós olhamos isso e aplicamos à nossa vida, não é? A salvação pela graça, somente pela graça, e como isso deve tranquilizar o nosso coração. Porque as mulheres certamente ficaram com vergonha, né? Envergonhadas por terem esquecido da palavra. Certamente ficaram receosas, será que Deus me aceita ainda? E o anjo diz àqueles que abandonaram o Senhor e a Pedro que o negou, que ele vai adiante, ele quer encontrá-los. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, no verso 1, o que é que Paulo diz acerca da salvação pela graça? E qual é o fruto que isso promove na vida do crente? Eu vou ler para os irmãos. Romanos 5:1, Paulo disse, justificados, pois, mediante a fé, temos... O quê? Temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. A salvação pela graça comunica paz, não há mais inimizade. Aquelas irmãs puderam perceber que da mesma forma que o Senhor era bondoso para com os discípulos e Pedro, também era para com elas. Da mesma forma que aqueles homens que abandonaram o Senhor agora estavam encontrando salvação, por que elas não encontrariam também salvação em Cristo? Então, a paz com Deus, a certeza de que Deus é o nosso Pai, isso promove graça no nosso coração. Isso promove, de fato, graça no nosso coração. E, por fim, o texto aplica-se também a nós quando o anjo facilmente removeu aquela pedra que era difícil aos homens, mas removeu a pedra e mostrou o túmulo vazio. O sepulcro, meus irmãos, é um drama da sua vida e da minha vida também. Tudo que nós temos aqui é como a dramatização da sua vida e da minha vida. Nós também caminharemos desta mesma forma. Mas, diferente daqueles que não têm Cristo, nós experimentaremos o remover das pedras dos nossos túmulos, pelo poder de Deus, para a nossa salvação. Mas para aqueles que não têm Cristo, lógico que, dramaticamente falando, eles também vão ressuscitar, mas não para o céu. Mas para aqueles que não têm Cristo, a tensão da pedra tapando a boca do túmulo, permanecerá pelos séculos sem fim, para experimentarem o que de fato é escuridão e separação de um Deus gracioso. O túmulo, o remover da pedra, o anjo, é uma dramatização das nossas vidas. E é uma comunicação de que poderosamente nossos túmulos também serão abertos para ressuscitarmos no último dia
como Cristo ressuscitou, para a glória de seu Pai, para a nossa salvação e deleite sem fim. Então, se você é crente, pense sobre como você tem vivido no que diz respeito à verdade da ressurreição, aonde você tem depositado a sua esperança. E se você ainda não tem Cristo como Salvador, meu dever é adverti-lo, você vai morrer. A grande questão é, sem Cristo, o seu túmulo permanecerá fechado. Então, atenda ao Evangelho, enquanto é dia, enquanto é tempo. Que Deus seja conosco. Amém?